Mas vem que tem. Saldona Outlet, vem que tem. Essa é a Jovem Pan Cuiabá. Jovem Pan Cuiabá. Direção-geral, Priscila Hauer. Uma empresa do Grupo Futurista de Comunicação. Começa agora. Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Oferecimento. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Internet com 100% de download e 100% upload só Titânia Telecom. Grupo Ecker, construir sonhos é a nossa vocação. 4003-5003. Aniversário Açaí Atacadista. 47 anos acreditando juntos. Muita economia e mais de 7 milhões em prêmios. Participe. Aniversarioaçaí.com.br. Saldona Outlet. Tem tudo em eletros, móveis e utilidades. Avenida Fernando Correia da Costa e 13 de junho. Saldona Outlet. Vem que tem. Teleturbo, internet fibra, conectividade com turbo velocidade. E Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 6 horas e 42 minutos, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro. Estamos chegando na nossa Jovem Pan para o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Vamos até às 7h30, queremos você na nossa companhia. Bom dia para você de Lucas do Rio Verde, que nos acompanha até às 7 horas. Bom dia, Simone Flores. Bom dia, Welder Augusto. A todos uma excelente terça-feira, um dia 21 de setembro que promete ser muito calorento. Ontem já batemos recorde de calor novamente aqui em Cuiabá. E nós temos uma promessa de uma semana inteira de muito calor. Amanhã acaba o inverno, como se acaso tivesse, né? Inverno aqui nesse momento. Mas enfim, amanhã à tarde começa a primavera e a partir do dia 21 as chances de chuva começam a melhorar e a gente pode ter aí um refresco pelo menos a partir da próxima semana. Vamos em frente com fé e muita responsabilidade. Para você nos acessar e interagir aqui no Jornal da Manhã de São Cuiabá, você pode optar pela nossa página no Facebook e também lá no YouTube, Jovem Pan Cuiabá 93.3. Você consegue nos ver e consegue interagir com a gente. Tem o nosso velho WhatsApp 996-99393, mensagens de texto como sempre. Pode baixar o Panflix, radiosnet.com para nos ouvir em qualquer ponto do planeta e ver esta e rever esta também a partir do final dessa edição lá no PHD News. Todas as edições do nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá, estão por lá. 6h43, Vinícius Carvalho, bom dia. Muito bom dia para você, Paulo. Está mais um dia juntos, é sempre muito bom, né, estar aqui com vocês. Bom dia para o Johnny também, né, nos dando todo o apoio aqui na transmissão para as nossas mídias sociais aqui da Jovem Pan Cuiabá, o canal do YouTube e a fanpage, né, do Facebook. Bom dia também para o Ney, né, a Priscila Hauer, nossa presidente aqui em Cuiabá. Bom dia para os colegas aí de Lucas, né, Simone e o Helder. E um particular bom dia para a torcida do Cuiabá, que sofreu um pouquinho ontem, né? Começou perdendo do Fluminense. Aqui o jogo na arena, inclusive, né? Com esse clima agradável, né? Que você mencionou. Acrescentado por uma fumaça, né? Bastante ruim ontem à noite, hoje de manhã também. Mas o Cuiabá começou 35 graus às 7 da noite. Foi, é quase isso, devia ser isso mesmo. Foi sim. O Cuiabá começou perdendo, 40. Né? Foi, o Cuiabá começou perdendo, acho que o Fluminense chegou a fazer 2-0, né? É. E o Cuiabá acabou empatando, né? Demonstrou aí uma firmeza. É um bom resultado, eu verdade, acho. Verdade. Está se firmando aí num time que não, pelo menos não se vê, né? Aquela tendência, vai cair, tipo o Grêmio, assim. Mas tá se firmando, acho que o propósito inicial, que era ficar na A, eu acho. Está garantido, é verdade. Eu acho que sim, que tem 90% já conquistado. É só não baixar a guarda aí que o resultado vem. Sul-Americano também é quase certo, né? Que a Sul-Americana acho que vai até o 13, o 14 ali, né? Quem acompanha na classificação, né? Ali. Pelo que está jogando, sim. E se um brasileiro ganha a Libertadores, né? Aí já mexe também, enfim, né? E a chance é grande, né? Na semifinal, dos 4 semifinalistas, são 3 brasileiros, né? É quase Copa do Brasil, né? Uma Libertadores, então a chance é grande. Então a Sul-Americana para o Cuiabá é muito provável, né? A Libertadores já é mais complicadinha, né? Mas a Sul-Americana é bem provável. Então um abraço aí para a torcida do Cuiabá. Olhando do ano passado para cá, olha só. É verdade. Como mudou.
6h45, o que temos para essa terça-feira, Vinícius? Bom, vamos lá, Paulo. Okay, por onde começar? Primeiro, pela ferrovia, né? Ontem o secretário esteve aqui, né? O Mauro Carvalho, secretário-chefe da Casa Civil, abordou vários temas, mas o que ele se deteve mais foi na assinatura, né, do contrato, da concessão da ferrovia estadual, né, a primeira ferrovia estadual do Brasil, segundo eles trouxeram, né. E realmente aconteceu tudo aquilo que estava programado, né, houve assinatura aqui em Cuiabá de manhã e aí eles foram para Mutum à tarde, né, e lá para Lucas à noite, né, estava agendado para 9h30 aqui, né. 15 horas em Mutum e 18 horas lá em Lucas, os atos todos aconteceram. Então, realmente, foram todos muito bem prestigiados, muito bem documentados aí, né? Então, vamos torcer agora para que dê tudo certo, né? Para que realmente esse investimento de 11 bilhões de reais, né, que a Rumo, né, que a empresa se comprometeu a fazer, que ele possa acontecer logo. O início das obras programado para segundo semestre do ano que vem, quer dizer, um ano aí praticamente só para as licenças ambientais. Na verdade, foi finalização de projeto, né? Os projetos executivos ainda não estão prontos, né? Você tem projetos básicos, né? Até tem umas imagens circulando pela internet, são 26 municípios ao todo, né, que serão atendidos de forma direta, né, pela ferrovia, mas são traçados, hein, assim, são projetos mais básicos. Segundo o secretário, de 250 traçados, né? Já foi ele falou em 2.400 ontem aqui. 2.400. Eu achei... Mas enfim, eu achei bastante. É que o traçado, se você mudar 10 metros para um lado, já é um traçado diferente. Até centímetros, na verdade, né? Porque ali a precisão é de centímetros. Parte do problema da obra do VLT aqui em Cuiabá foi isso, que ela foi licitada sem projeto executivo, porque ela seguia o RDC, né, o Regime Diferenciado de Contratação, né? Assim como boa parte das obras da Copa e da Olimpíada, né? O RDC foi criado para isso, né? As obras eram licitadas só com projeto básico e aí delegava-se o projeto executivo para a empreiteira que ganhasse, né? Quem ganhar, para agilizar, né? Quem ganhasse já teria que elaborar o projeto executivo. Só que nem sempre aconteceu assim, né? Então, no caso do VLT nosso aqui, como eles fizeram só com projeto básico, né? Começaram de um lado e começaram de outro, quando os trilhos se encontraram ali, tinha uma diferença de 18 centímetros, né? Porque não fizeram a medição adequada, né? E dá diferença, né? 18 centímetros já não encaixa, né? O secretário antes falou na inclinação da ferrovia, e eu não tinha me atentado ainda para esse detalhe. Falou que aqui vai ter 1 grau, 2%, e eu fui ver, é possível até 3 graus o máximo de inclinação. Mas falei, por quê? Porque patina. Incrível, né? A gente não imagina que o trem patine se ele pegar uma inclinação maior do que isso. E aí as pessoas que iam à estação antigamente, né, para ver o trem partir, por quê? Porque na partida ele patina, que é aquele primeiro tranco que dá. Sim, né? É verdade. Que a roda ali roda em falso. Interessante aí as colocações mas ficou uma coisa terrível para nós. Para nós não, mas ficou mal, eu acho, que foi o projeto é da empresa, o dinheiro é da empresa e ela escolheu o nome. E pulou a sugestão. Mas tem aí tá a polêmica, né? Entre o nome Ferrovia do Vicente Voolo, que é um nome que já vigora até Rondonópolis, né? Uhum. E Olaci de Moraes, aí tá a polêmica, né? Já existe uma lei do Wilson Santos, quando ele foi deputado estadual da primeira vez, né? Ele está na segunda passagem agora pela Assembleia Legislativa. Da primeira vez tem uma lei dele de 98 que dá o nome para a ferrovia inteira de Senador Vicente Voolo, né? Agora, pode dividir por trechos? Pode. Tem rodovias que são assim, de tal trecho a tal trecho é tal nome, né? Tal trecho a tal trecho, né? De tal quilômetro a tal quilômetro é outro nome. Pode ser, né? Para tentar acomodar isso. Mas já surgiu... E é uma obra, e não é obra pública, né? Mas mesmo assim, é uma concessão pública. É uma concessão, a competência é do Estado. Ela está delegando para o concessionário a construção e a operação. Mas a competência é do Estado, né? As BRs, por exemplo, né? Por exemplo, ali a 116 ali entre Curitiba e São Paulo, ela é chamada Regis Bittencourt, que é chamada de Rodovia da Morte, né? Que é muito perigosa ali realmente, né? A principal ligação do Sudeste com o Sul do Brasil, né? É a BR-116. De São Paulo até o Rio de Janeiro já fica Via Dutra. A mesma BR, só vai mudando de nome a cada trecho, né? Mesmo se um concessionário privado assumir, o nome vai continuar sendo Regis Bittencourt, vai continuar sendo Via Dutra, porque é uma via pública. O direito está concedido, né? O direito de exploração dela, mas o bem continua sendo público, né?
Talvez faça mais sentido a história do Olaci de Moraes na produção de soja e etc., de commodities, isso e aquilo, para os detentores lá dessa empresa. Mas para a história de Mato Grosso, não dá para comparar os dois nomes com se tratando de ferrovia. Em se tratando de ferrovia, não. Olaci de Moraes foi uma pessoa muito importante em vários pontos. Agora, para o Vuolo, foi o sonho da vida dele, né? Foi, aliás, a obra não acabada da vida dele. Morreu antes de ver. Isso se concretizando. E os filhos já estão aí da minha idade para frente, né? E ainda demora um pouquinho para chegar até aqui, que é o sonho final. Eu acho que a empresa poderia ceder nisso. Ou então trechos, né? Como eu falei, como ela vai ter vários trechos. Esse trecho até Cuiabá, por exemplo, teria que continuar o Vuolo, né? Porque ele era daqui, né? Ele era cuiabano, enfim. Mas há uma disputa simbólica aí mesmo, né? Entre duas gerações, né? É uma geração mais antiga aqui, né? Que chegou aqui em Mato Grosso. Porque aqui foi formado por ondas migratórias, né? Todo mundo que está aqui chegou de navio. A primeira vez com os bandeirantes. A primeira foram os bandeirantes. Né? Primeiro os índios, né? Um pouquinho lá pra trás. Porque os índios já estavam por aqui. Então, mas onde eles chegaram. Não se sabe de onde vieram exatamente, né? Vieram, assim, a teoria mais consistente é que eles vieram da Ásia, né? Pelo Estreito de Bering, né? Entre o Alasca e a Rússia, né? Hoje é mar, né? Mas na era glacial havia uma ponte de gelo, né? Então eles atravessaram por ali e vieram colonizando as Américas todas, né? Aí aqui foi um dos últimos lugares onde eles chegaram, né? Porque eles vieram pela América do Norte, a América Central, pelos Andes, né? Chegaram lá no extremo sul, né? Aí litoral do Brasil e por fim o interior do Brasil. Essa foi a rota. Da saga de nós outros aqui seriam os bandeirantes até mais recente, né? Essa outra era mais eurocêntrica aqui, mais europeia, é verdade. Mas enfim, são ondas migratórias, né? Então o Vuolo vem de uma onda de migração italiana muito forte que Mato Grosso recebeu ali no final do 19, começo do 20, né? Várias famílias italianas importantes que vieram para cá. Mas ele foi deputado estadual, foi federal, foi prefeito de Cuiabá nos anos 60 ali, né? 63 a 67. Então ele é mais ligado às elites políticas mais antigas, né? Aqui do estado. E já o Olaci de Moraes era paulista, né? Era de São Paulo e foi empresário aqui, né? Durante muito tempo. Foi o maior empresário de soja do mundo nos anos 70 e 80, né? Que depois foi o Blário e hoje é o Eraí, né? Uma produção de soja. Hoje era a imagem, né? Mas foi o Olaci, né? A seu tempo ele teve esse papel. O que podia chegar no acordo é isso, né? Pegar trechos, né? Eu acho que o trecho até Cuiabá teria que ser Vuolo, né? Manter, né? Que até Rondonópolis já é Vuolo. Esse trecho até Lucas, talvez, né? Que é apenas uma proposta de acordo, né? Esse trecho até Lucas pode ser o Olaci de Moraes também, né? É uma possibilidade. Ficaria bom para a empresa ceder nisso. Até porque são 730 quilômetros, meu amigo. Sim. Né? Por que não duas partes, como sugeriu você aí? Alguns aspectos dessa ferrovia, que um aspecto particularmente que não está sendo tratado a questão, nós perguntamos aqui sobre a questão dos caminhoneiros, falou, não, a frota pode aumentar e tal. Mas tem uns outros aspectos que isso vai atingir, que é, por exemplo, as BRs do Brasil terão a partir, pelo menos do Brasil não, mas aqui em Mato Grosso, terão um movimento muito menor, né? Porque você leva só até onde tem ferrovia. Dali para frente, o caminhão não precisa transitar. Você vai ter aí, na época no início da pandemia, no ano passado, nós vimos um evento que foi a diminuição do número de acidentes, mas se manteve o número de vítimas fatais. Então, naquela época ficou quase que provado que quem se acidenta, morre nas rodovias são caminhoneiros, porque os caminhões não pararam, né? E isso pode reverter agora a partir dessa ferrovia. E além desse ganho, né, de vidas, que é muito importante, você tem a questão da qualidade de vida do caminhoneiro. Ele vai entrar aí num padrão americano, que é esse de dormir em casa todos os dias. Não entra aqui na questão do casal, né? Se vai ser bom ou não, até porque eles estão acostumados, é outro problema. Sim. Mas a qualidade de vida do caminhoneiro melhora muito. Por quê? Porque ele vai dirigir umas distâncias menores, não precisa se automedicar, para tomar rebite, arrebentar com a saúde para poder trabalhar.
vai viver mais, evidentemente, e vai menos ao hospital. Quer dizer, você tem aí, ao sistema de saúde, você vai ter uma economia enorme. Começa por vidas e termina no sistema único de saúde, porque você tem sequelados, né? Você tem pensão por morte que o INSS acaba pagando, o nosso seguro social. Você tem os períodos de internação dessas pessoas. Você, toda essa despesa, ela some, né? Ela some. Vai se refletir muito na economia, inclusive da saúde. Pode acontecer inclusive, tivemos avanços na saúde, até por conta dessa... Todo mundo se mexeu em função da saúde, né? Muita grana foi colocada. E agora, nesse declínio dos números, a gente vai ver e espera que a saúde não volte àquela condição anterior. E essa condição de ter uma ferrovia aqui e contemplar todo esse número de carretas que você vê hoje nas BRs aqui, diminuir bastante, né? Claro que não vai ser zero, mas que vai, até porque tem outros tipos de carga, né? Mas que vai diminuir muito e vai favorecer todo esse setor aí que ninguém está computando. Eu fiz um cálculo assim, aproximado. Olha, principalmente o ganho de número de vidas será enorme. Além de você poder viajar no final de ano, uma viagem mais tranquila, com um número menor de caminhões nas BRs. Evidente que você tem um outro lado, né? Tem um outro lado que é o quê? Nas vicinais isso vai aumentar. Então o governo do estado vai ter que se mexer em asfaltar muito, colocar muito mais asfalto aí nas rodovias vicinais, né? E sinalizar e etc e tal. Lá do outro lado negativo, eu não sei como é que se essa vibe aí é a mesma das concessionárias das BRs, né? Porque diminuindo o fluxo, diminui a grana que se ganha por lá. E o contrato foi feito antes, né? Não se tinha essa previsão. Vamos ver como é que as coisas se comportam. É verdade, mas já estava no cenário, nessas 3 ferrovias aí, né? A Ferronorte chegando até Lucas e Cuiabá, né? Como ontem foi já assinado o contrato. A Ferronorte também estava, né? E aí? Ficou quantos anos sem terminar, né? Foi, é verdade. Pois é, tá no cenário é uma coisa. Com começo, meio e fim programado, no Brasil, ferrovia não se via há muitos anos. Enfim, mas é algo que já estava no radar, né? Não só a Ferronorte, mas a FICO, né? Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Ontem o secretário falou que está bem perto, né, de acertar para chegar em Água Boa já, né? E aí mesmo a Ferrogrão, né? Que é essa que começa em Sinop e vai até Miritituba, né? Que é algo até que ele colocou ontem, Paulo, que assim, eu não quis contraditar porque não é o meu estilo, né? Tem outros colegas de imprensa que fazem interrogatório, né? Ficam botando contradição, enfim, né? Eu sou da linha de que o ouvinte tem que fazer seu raciocínio próprio, ouvir um, ouvir outro, né? E ele faz a sua análise, né? Mas aquilo que o secretário falou ontem, a Ferrogrão não vai impactar nada porque ela vai ser feita, né, como uma segunda pista da 163, né? Vamos lembrar que foi feita a concessão da 163 também de Sinop até Miritituba, né? Há pouco tempo, eu até trouxe aqui na época, coisa de 1 mês, 2 meses aí, foi feito o leilão de concessão desse trecho, sem duplicação. Não haverá duplicação. É um contrato, inclusive, de 10 anos. É um contrato curto por isso, porque ele tem pouco investimento, né? Só duplicação nas travessias urbanas, né? Nova Santa Helena, Itaúba, Guarantã, Matupá, Terra Nova, Peixoto, enfim, quando ela vai atravessando as cidades, né? Aí na cidade precisa de uma travessia urbana e tem que duplicar. Mas no trecho rural não haverá duplicação. A segunda pista da 163 vai ser a Estrada de Ferro, né? A segunda pista vai ser a Ferrogrão, né? Na prática é isso. Aí ele trouxe ontem, olha, não tem impacto ambiental porque a pista já existe, né? Porém, Paulo, é o seguinte, ele está tendo um olhar, né, de engenharia só ali da obra, né? Mas uma obra dessa natureza, ela tem todo um impacto, né? Econômico, social e ambiental, não só ali naquele perímetro ali de 50 a 100 metros, né? Da faixa de domínio, né? Por que se faz uma obra dessa? Para se aumentar a produção. Simples assim, né? Por que ela estaria sendo feita? Para aumentar a produção, né? E aumentando a produção você vai ter todo o impacto, né? A população da região vai aumentar, o fluxo vai aumentar, né? Porque, por exemplo, hoje são mais de 60 milhões de toneladas de grãos, né? Que são produzidos em Mato Grosso, né? Boa parte já é escoado via Arco Norte, né? Cerca de 30 e poucos % já é via Santarém, né? Isso tende a aumentar. Por quê? Por conta da China, como a China é a grande compradora, né? Coloca lá em Santarém, coloca no Rio Amazonas, aí sai pela Ilha do Marajó ali, né? Já quase no Mar do Caribe, chega no Canal do Panamá, aí Pacífico, China, né? Essa é a rota, né? Sendo que a China está falando de abrir um outro canal, né?
porque o canal do Panamá tem limites de calado, né, de profundidade dos navios. Tem alguns navios grandões que não entram, né? Se eles entrarem no canal do Panamá, eles encalham, né? Porque o canal é raso, né? Porque ele é uma obra de mais de 100 anos, né? O canal do Panamá. Ele foi feito, começou pela França, né? A França abandonou e depois os Estados Unidos assumiram, né? E internacionalizaram, inclusive. O canal é internacional, não é do Panamá, né? O país Panamá foi criado por causa do canal, porque era a Colômbia, né? O Panamá fazia parte da Colômbia. Havia um separatismo na região do Panamá, os Estados Unidos acabou fomentando na criação do país, né, do Panamá, para poder fazer o canal, na época, né? Bem ali no período do imperialismo mesmo. Mas a China está falando de fazer um outro canal, né? Ali um pouco mais ao norte, na Nicarágua, talvez, eles estão estudando um segundo canal deles, né? Que eles vão controlar, né? A chave vai ser deles. Mas, de qualquer modo, essa é a rota, né? Então, por isso que está se aumentando. Então, fala-se que Mato Grosso pode dobrar ou até triplicar a produção de grãos. Isso, Paulo, imagina, dobrar o número de cidades que existem, aumentar a população das cidades. Claro que não é linear, né? Porque você tem a tecnologia, tem a produção tecnificada, né? Se dobrar a produção não quer dizer que vai dobrar a população, né? Mas que vai aumentar, vai. O fluxo vai aumentar de pessoas, isso tudo vai aumentar. Vai pressionar as terras indígenas? Vai. É preciso um plano para mitigar isso? Entendeu? Não vai ficar assim, não, vai aumentar a produção e vai continuar tudo igual. Não. Lucas vai sair de 70 para 140 mil habitantes, suponhamos aqui, tá? Sinop para 200, isso tudo vai acontecer. Vamos continuar a discussão, mas vamos né? liberar Lucas para seguir programação local. 7h02. Lucas do Rio Verde, até amanhã. E nós aqui continuamos em direção às 7h30. Sim, Vinícius, pode continuar o raciocínio. Não, desculpa, eu até não tinha reparado o horário de Lucas, né? Mas o fato é que duplicando ou triplicando, como se fala, né? Sem desmatamento, tá? Isso comenta-se que é possível aumentar a produção de grãos aproveitando áreas já abertas, né? Com rotação de culturas, ou mesmo áreas de pastagem, né? Porque são cerca de 20 milhões de hectares de pasto ainda em Mato Grosso, né? E cada vez mais a pecuária tá ficando intensiva ou semi-intensiva, né? Usando menos pasto, né? Como era antigamente, 1 hectare por cabeça, né? Lá no Pantanal até mais, né? 2, 3 hectares por cabeça, né? Era ultra extensiva. Hoje não, hoje ela tá cada vez mais semi-intensiva ou propriamente intensiva, né? A pecuária. Então você usa menos área, então essa área pode se convertendo para lavoura, né? Muitas fazendas integrando, né? Lavoura e pecuária, alguns até com floresta, né? Tem fazendas com as 3 atividades, né? Floresta, extração de madeira, manejo florestal, produção agrícola em si, grãos e a pecuária, né? Na mesma propriedade. Então, aumentando essa produção, Paulo, vai aumentar o fluxo e vai aumentar a população e vai pressionar as terras indígenas e tem que se mitigar o dano ambiental, né? Então não se pode olhar só a obra de engenharia ali, né? Ou o olhar do engenheiro, né? Não, a obra de engenharia é essa aqui, né? Só a estrada, né? Mas tem que ter o olhar do sociólogo, o olhar do economista, o olhar, né, do biólogo, do engenheiro florestal, né, para ver os impactos ambientais, sociais e econômicos que vai ter em todo um raio, porque vai ter. Né? Bom, de qualquer maneira, eu, mesmo sendo leigo no assunto, dizer que eu acredito que o impacto seja menor se ladear aqui ao 63 do que se você abrir outros rumos, né? Não, sem trocadilho com a empresa. Sem rumo, né? Não. É evidente que, para mim, parece lógico isso, de que esse impacto que você se refere acontecerá com certeza. Claro. Né? Mas será menor do que você abrir um outro caminho, e aí sim, aí você tem comunidades inteiras, né? Não só adensamento de outras, né? Mas criação de novas, absolutamente novas, né? Mas, enfim, não tem como, se formos levá-lo ao pé da letra, não podíamos estar aqui, né? Aqui nesse local. Aliás, a 100 metros da cabeceira do córrego da Prainha, das nascentes, que não é mais um córrego, né? Um esgoto, né? Só para dizer que fizemos muito mal, né? Em vir justamente para esse local, mas está pronto. E aqui estamos. 7h05. Você falou em China abrir um canal, eu não sei, eu acho que vai demorar mais um pouco, né? Por quê? Porque tem uma crise econômica assombrando, as bolsas estão derrubando bolsas de quanto é lugar. Um possível calote aí de 300 bilhões de dólares de uma incorporadora imobiliária da China. E que se não, ela já não consegue pagar suas contas, né? No ano passado houve um aporte de um
acionista, né? Mas precisava de 100 bilhões, colocou 8, 13. Né? E a situação lá é insustentável. O que o mundo olha para lá hoje é para ver como vai se comportar o governo chinês. Né? Se vai ajudar ou não vai. Se não ajudar, isso pode refletir aqui. Aqui não, no mundo todo. É uma repetição daquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, onde quebrou um banco e que o governo teve que ajudar para a coisa não tomar proporções maiores. Chegou até aqui. Eu estou falando assim, estou levando para os Estados Unidos porque é uma coisa mais conhecida. Foi quando o Lula falou assim, não, aqui vai ser uma marolinha. O que naufragou de gente, né? Com a tal da marolinha. Então pode acontecer novamente. E vem de uma maneira pior para a gente. Mas muito pior. Por quê? Primeiro, o tempo, né? Nós estamos querendo sair de uma pandemia, querendo retomar a produção. E acontece com o principal parceiro do Brasil. Só para se ter uma ideia, a China, ela importa o dobro do segundo colocado nas importações brasileiras, que é os Estados Unidos. Sim. É 30 contra 60 milhões de toneladas anuais. Né? E se der uma quebradeira lá, esses números vão ser mudados. Esses números mudando, a nossa balança comercial vai mexer. E dessa vez não vai dar para dizer em marolinha. Mas antes que alguém se refira ao Partido Comunista de lá da China, nas questões monetárias, vamos lembrar que primeiro aconteceu a mesma coisa, tal e qual, nos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo. Então não é uma... A diferença pode ser no trato da questão. Se o Partido Comunista não ajudar, não é o partido, não é o governo lá, não ajudar essa empresa, ela prejudica o mundo inteiro. Estados Unidos ajudou e ainda prejudicou, né? E ainda espalhou a onda. Então vamos aguardar aí, podemos ter os maus momentos pela frente, né? Então, é verdade, Paulo. Foi com o Lehman Brothers lá na época, né, em 2008, que começou, né? Mas na verdade foi uma crise sistêmica, né? O que tem que olhar é se algo localizado, Paulo, primeiro, né? Evitar que vire uma crise sistêmica, porque quando se fala de mercado financeiro, o básico dele é confiança, né? Todos nós temos dinheiro em banco aqui, né? Nós confiamos que o nosso dinheiro está lá, né? Imagina, né? Você tira um extrato da sua conta e vê, olha, meu saldo é X, né? Mas se todo mundo for sacar o seu saldo hoje, o banco não tem dinheiro, porque esse dinheiro está emprestado, né? Ele capta dos clientes, né? E depois empresta, né? Ele vive disso, dessa intermediação financeira, as instituições financeiras, né, de forma geral. Estou citando o banco aqui. Então, se quebra um banco, se quebra, vamos supor, o Santander, aqui só por exemplo, o Itaú, as pessoas dos outros bancos vão ficar com medo e vão lá sacar, né? Opa, peraí. Vai quebrar o Banco do Brasil, vai quebrar a Caixa Econômica, vai quebrar... Quero meu dinheiro. Pronto. Então o perigo é esse, é haver uma corrida aos bancos, né? E aí tem instrumentos que mitigam isso, né? Aqui no Brasil tem o Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo, que garante depósitos até um valor X, são garantidos pelo Banco Central. Mesmo que o banco quebre, o Banco Central garante aqueles depósitos, né? Porque você tem a questão da confiança. O mercado financeiro é movido à fidúcia, né? É movido à confiança. Então o que tem que se evitar no caso desse aí é a crise sistêmica. É demonstrar que o problema é localizado só naquela empresa e confina ali e não espalha, né? Porque lá nos Estados Unidos, como você bem lembrou, havia uma bolha especulativa, né? Lá, com o mesmo imóvel, Paulo, eu posso pegar 200% dele, 300% em dívida, por dia, pelo menos. Agora, não sei se mudou. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem, por exemplo, você tem um imóvel já quitado, né? Você pode pegar até 60% dele no refinanciamento, né? Ou seja, aqui já existe essa trava, né? Agora lá não, lá eu tenho imóvel quitado, eu posso pegar 200% do valor dele, eu podia até 2008, né? Repito, não sei se mudou essa regra. Se isso pudesse aqui, não tinha demorado tanto quanto demorou nos Estados Unidos para explodir. Eu acho que pois 6 meses. Tem essa, aqui tem essa trava. 6 meses já estava pronto. Ou seja, eu tenho um apartamento de $100 mil, eu podia pegar $200 mil em empréstimo, $300 mil. Então, durante um tempo, isso foi uma farra, né? Muita gente foi levantando crédito utilizando imóvel, né? Chegou um momento que essa bolha estourou, né? Como você lembrou bem, os imóveis caíram
caíram, um imóvel de 100 mil caiu para 50 e a dívida ficou em 300. Então por isso que a situação ficou inviável. E foi assim, nós tivemos várias crises nos anos 90 e 2000 nos países desenvolvidos, né? Nos países em desenvolvimento, desculpa. A única grande crise nos países desenvolvidos foi essa, né? Foi essa aí do Lehman Brothers, né? Então nesse caso da China precisa olhar direitinho, se é um problema da empresa. Às vezes, né, empresas vão à falência mesmo, o risco da atividade. E de novo no ramo imobiliário, como você tem que aportar a primeira grana, você tem que fazer o empreendimento para depois vender, ela se endividou além do que ela pode pagar, apostou muito alto. E aí você tem todos os investidores, que a empresa em si perde pouco, né? Porque a empresa são seus investidores, né? A empresa só tem CNPJ, não. Mas se arranca do bolso das pessoas 300 bilhões de dólares. Essas pessoas não podem comprar mais nada, né? E não podem comprar nada em lugar nenhum. Vão ficar com meia dúzia de imóveis mundo afora, que não consegue nem vender para tirar 10% do prejuízo. Então, olha só o tamanho da cascata que está vindo aí, se acaso, tipo assim, o que o mercado diz? A empresa já faliu. Não há possibilidade dela honrar com os compromissos que tem. E agora depende do comportamento do governo chinês. Então, porque essa empresa faliu, esses sócios não tem problema de liquidez, né? Mas outros podem comprar, uma outra grande empresa pode comprar, precisa ver como é que está a carteira de clientes, né? A questão é essa. E o nível de preços também, né? Se está muito fora da realidade ou não. Porque o setor imobiliário, além de ser muito especulativo, né? Como nós vimos isso aqui até 2015, 16, ali com a Copa do Mundo mesmo, sabe? O que houve especulação, não, um apartamento ali perto da arena vai valer no verão, né? Pronto, houve uma bolha especulativa aqui muito grande aqui nos anos até 2015, 16, né? Isso, na época da Copa, enfim, havia essa situação. Mas eram só apostas, né? Acabou ninguém se quebrando por conta disso, né? Não, mas muita gente assim comprou apartamento na alta, depois tem muita gente que comprou apartamento por 500 e teve que vender por 300, né? Hoje é comum, Paulo, você vender apartamento por 60% do valor dele, 70%. É muito difícil você vender pelo valor, né, de avaliação, né? Uma coisa é o valor patrimonial, outra coisa é o valor de mercado. É muito difícil você conseguir, porque houve um desencaixe entre oferta e demanda, né? A oferta aumentou muito e a demanda caiu, né? Com a crise, né? Então houve uma deflação muito forte nos imóveis aqui, inclusive, né? E é um setor que trabalha muito alavancado, né? Porque você começa uma obra, né, com pouco dinheiro próprio, né? Primeiro o terreno, né? A empreiteira não compra o terreno, ela trabalha ela incorpora, né? É uma incorporadora, é o chamado sócio terrenista, né? O dono do terreno já recebe em apartamentos, ele não recebe em dinheiro. Olha, o teu terreno é X, né? O apartamento na planta custa Y, né? Então, com o seu terreno você compra 20 apartamentos, 15 apartamentos. Então, você ganha direito a ter 15 apartamentos lá na frente. Aí vai vendendo na planta, ou seja, ela aporta pouco dinheiro próprio, né? Vende na planta, o sócio terrenista aqui e ali e tal. Depois que ela vai aportando capital próprio, né? Então, é um setor muito, muito alavancado, que depende muito de crédito, né? Tanto para quem produz, né? Tanto do lado das empreiteiras, quanto do lado do consumo também, né? Muito raro alguém comprar um apartamento, um imóvel, né, à vista, né? Algum tipo de mecanismo de crédito é utilizado, né? Ou um consórcio, né? Ou um parcelamento que seja, né? Ou um empréstimo mesmo. Então, nesse caso da China, precisa ver se é uma questão da empresa, como que está a carteira da empresa, se está saudável ou não, se tem alguma solução empresarial, alguém comprar, ou estatizar, né? Como é um país, é um modelo político comunista ainda, né? Para não virar risco sistêmico, né? Para confinar ali na empresa. Vamos aguardar aí, o mercado financeiro está já em descompasso, né? Derrubou todas as bolsas ontem, valorização do dólar, e olha, para nós essa mais valorização do dólar é pior ainda, porque isso reflete aonde? Combustíveis. Não, mas se o dólar valorizar, vai cair aqui, né? Vai cair para 5,10, 5, 4, né? A valorização do dólar nesse aspecto é bom, que vai baixar em relação ao real aí, né? É que a nossa moeda se desvaloriza, né? Perante o dólar. Mas vamos lá. Vamos aguardar aí e torcer, que também faz parte. Vinícius, Botelho pode voltar à presidência da Assembleia? Pode, pô. Ontem foi, né? Esse povo de Diamantino, né? Porque foi, né, esse povo de Diamantino, né? Cadê aí, né? Nossa Senhora da Conceição do Alto Paraguai, Diamantino, né? É o Alto Paraguai que é Diamantino, né?
Diamantino não é substantivo, é um adjetivo, né, do Alto Paraguai, pouca gente sabe disso, né? O Alto Paraguai que é diamantino. O Gilmar Mendes é de lá, né, de uma família super tradicional, o Gilmar Ferreira Mendes, né, a família Ferreira Mendes é super tradicional de lá, e o Zé Botelho morou lá em Diamantino um bom período, né, ele foi professor lá, inclusive, né, de matemática, né, ele é engenheiro, né, eletricista, ele morou lá em Diamantino um período. Então este povo do Diamantino, né, lá no Supremo ontem, o Gilmar Mendes está revendo a decisão, né, por quê? Vamos lembrar, lá atrás foi uma ação, acho que do partido da Rede de Sustentabilidade, se eu não me engano, né, questionando foi feita uma emenda na Constituição Estadual daqui do Estado de Mato Grosso, permitindo reeleição dentro da mesma legislatura. Né? De uma legislatura para outra, tudo bem, já vigorava, mas dentro da mesma legislatura não. Na época do Zé Riva, ele fez uma emenda na Constituição do Estado, né, que permitiu isso. Muito bem, só que houve um entendimento de que isso chocava-se com a Constituição Federal. Aí ajuizou-se uma ação, né, de inconstitucionalidade, caiu para o Alexandre de Moraes, né, que é o favorito da turma aí do 7 de setembro, né? O Alexandre de Moraes, né? O Máscara, né? Parece que aquele personagem é o Máscara, né? Na época ele deu uma decisão monocrática e liminar, né? Favorável a essa ação, né? Diante disso, o Botelho resolveu cumprir, né? Não, então vamos cumprir logo, né? Não vamos aguardar. Ele podia recorrer, tentar caçar a liminar e recorrer para o plenário do STF, né? Recorrer no cargo, inclusive, ele podia esperar no cargo. Mas ele optou por não, ele junto com a Procuradoria lá da Assembleia, né, definir essa estratégia jurídica, né, e política de já não, então faz uma nova eleição, né. Aí que houve essa dança de cadeiras ali, né? Quase todo mundo ficou na mesa, né? Só que em cadeiras diferentes, né? Trocou de cadeira ali na mesa, né? O Botelho era primeiro secretário, foi para... Todo mundo tá feliz. Lembrar a velha Xuxa, né? Da dança de cadeiras, né? O Botelho era presidente, ficou primeiro secretário, o Max era primeiro secretário, ficou presidente, a Janaína que ficou meio zangada, porque ela era a primeira vice e desceu para a segunda secretária, né? Foi a que ficou mais longe ali da cabeceira, né? Da mesa, né? Na época, mas houve só uma dança de cadeiras praticamente, né? Aí agora o Gilmar Mendes ontem, né, deu, acho que o Lewandowski também, né? Ontem foi Lewandowski. O nosso Gilmar já tinha, foi o primeiro a dizer que Botelho poderá voltar. Segundo ele, uma questão de datas, né? Sim. Do ajuizamento. Aí vai ter que esperar terminar de julgar, né? Se ele for ao plenário, eu não sei se ele está na turma ou no plenário, tem que olhar a questão da tramitação do processo, né? Mas se ele for ao plenário, precisa esperar formar uma maioria de 6, né? Porque são 11, né? Na verdade agora 10, né? Porque tem uma vaga aberta aqui, né? Que o Marco Aurélio Melo aposentou, né? Aos 75 anos, pela expulsória, né? Pela aposentadoria compulsória, ou expulsória, que é uma brinca, né? Com 75 anos, e aí a outra vaga não foi provida, né? Porque tá aquele embate com o André Mendonça, né? Que seria o indicado do Bolsonaro, que é o AGU, né? O advogado-geral da União, mas aí tá uma relação tensa, né? Com o Senado, enfim. Então estamos sem o 11º ministro, desculpa. Estamos com 10 ministros só, né? Então precisaria esperar uma maioria de 6, né? Para poder realmente ter a decisão tomada, mas se o plenário decidir, aí sim, o Botelho, se quiser, ele pode retornar ou não. Mantém essa mesa, né? Já disse, se for para a felicidade geral da nação... E para o bem de todos, né? Diga ao povo que volta. O Russi... olha, impressionante como... É um exemplo do que não temos no país hoje. Hoje é choque, né? O que o Botelho disse? Não, se acaso decidirem que sim, por que não, né? Pronto. Vamos ao dono da vaga. Max Russi, olha, decisão judicial se cumpre. Eles não vão... Você acha que vai ficar só nisso mesmo? É claro que não. Lá nos bastidores, pode até haver dedos em riste, mas isso é interno. E a decisão, se sair depois da discussão, que pode ser pacífica ou não, vai ser colocado para a população. Não precisa colocar um contra os amigos do Botelho, contra contra o pessoal do Max. Não tem essa necessidade. Ninguém ganha com isso nada, né? E a Assembleia segue sua vida, toca seus projetos, etc. e tal, e assim vai. Vamos aguardar aí. Mas tem o que mais? Quanto tempo de mandato? Então é isso que eu comentava, Paulo, porque assim, ainda falta, são 3 votos, né? O Alexandre de Moraes já deu dele, o Lewandowski e o Gilmar Ferreira Mendes, né? Então ainda faltam aí 7, né? Ou 8 ministros, que em algum momento essa vaga vai ser preenchida, né? Essa vaga que está aberta do Marco Aurélio, né? Precisa, né? Não podemos ficar sem. Já ficamos um tempão quando
quando na época quando entrou o Fachin, né? Também ficou um bom tempo sem, né? Que aposentou o Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa, assim que ele terminou o mandato dele na presidência, né? O Lewandowski viria na sequência, ele e o Lewandowski tinham uma briga, né? Por conta do julgamento do Mensalão, né? A ação penal 470, né? Ele era o relator e o Lewandowski era o revisor, né? Da ação do Mensalão, então eles tinham uns embates pesados. Aí o Joaquim Barbosa, assim que terminou a presidência, ele aposentou, né? E aí ficou um tempão até viu o Fachin, né? Então ficou alguns meses também com 10 ministros lá na época. E quando morreu o Teori Zavascki também, né? Também ficou um tempinho até viu o Alexandre de Moraes, né? Essa vaga vai ser preenchida. Mas tem que esperar julgar, então a chance disso ser julgado já lá meados do ano que vem é muito grande, viu? Bom, você falou da vaga do André Mendonça, está complicado lá de encaixar. O Senado não quer. O terrivelmente evangélico. Pois é. E agora soltaram na mão dos evangélicos a pressão. Né? Se diria o quê? Não. Que força tem os evangélicos no Senado, né? Vamos esquecer que tem gente tentando se reeleger. O Alcolumbre vai se reeleger. E ele se elegeu com uma bancada evangélica. E agora já estão querendo retirar o apoio dele. Por quê? Porque querem que vote. O Alcolumbre chamou, segundo o que se comenta nos bastidores, falou para o presidente, falou, olha, não passa, ele vai ser reprovado aqui. E o Bolsonaro disse, e que mal tem? Eu prometi um terrivelmente evangélico, eu mandei, se vocês sabatinarem e não concordarem, não sou eu. A minha parte e o meu compromisso com os evangélicos estará cumprido. Eu enviei um terrivelmente evangélico, minha indicação. Vocês não aprovaram. Virem-se vocês com os evangélicos. Eu cumpri a minha palavra. E esses senadores, alguns têm que se reeleger, que é o caso do presidente. Um terço né, vence o mandato agora, inclusive o Davi. Alcolumbre é verdade. Então não é só aprovar ou não aprovar. Se bem que a força do presidente é colocar ou não em votação, né? Mas agora já não estão querendo só a votação, estão querendo que ele aprove, estão jogando na conta dele. Demorou demais, né? O Alcolumbre agora ele não está presidente mais do Senado, ele está da CCJ, né? Porque primeiro passa pela comissão, né? Perdão. O do Senado agora está o Rodrigo Pacheco, né? Perdão. O Davi ficou 2 Exatamente. Anos. É ele que tem que encaminhar isso. Tem que passar na CCJ, né? Que era presidida pela Simone Tebet, né? Inclusive, a primeira mulher a presidir a CCJ, né? No biênio anterior, né? Agora ele está o tal Davi Alcolumbre, né? Ex-presidente do Senado. Então tem que pautar na CCJ, que ocorre a famosa sabatina, né? Ele tem que ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se passar lá, vai a plenário, né? Aí se aprovar o plenário, aí sim ele é nomeado ministro. Ele disse, olha, não passa aqui. Falou, não tem problema não passar. Eu tenho que cumprir a minha promessa. Minha promessa foi de indicar. Indiquei. Ele tem que ser sabatinado. Se acaso vocês não aprovarem ele, mas aí é vocês com a bancada, com os evangélicos, e não eu. Eu tô tranquilo. Falando em Bolsonaro... lá em Nova York, que coisa, né? A impressão que dá é que ele foi para lá para falar para cá, né? Ele saiu do país para falar para dentro do país, porque não é pelo menos eu não vejo assim, né? Um comportamento de olha, estamos precisando de investimentos no Brasil, investidores mundiais investam porque nós temos segurança jurídica, porque isso, porque aquilo é importante, então, fazer o que se faz, né? A impressão que ele foi lá mostrar um gesto para cá, para a base dele, né? Hoje as pessoas estão falando, ele vai discursar daqui a pouco, acho que é o primeiro, né? Na abertura. E como que ele vai fazer para agradar gregos e troianos, né? Se ele falar para a bancada dele do jeito que a gente sempre viu ele falando, não tem como ele agradar líderes mundiais. Ele não vai fazer isso. Pode ser, não sei, vamos aguardar aí. Mas já virou assunto mundial, né? Já virou assunto mundial. Para cá, por exemplo, foi vendida a ideia de que ele é uma pessoa simples e tal, e por isso ele janta uma pizza na rua, né? Mas não, é que ele não pode entrar em nenhum restaurante. E não é a questão de homem comum, porque a diária de um apartamento no hotel que ele está custa R$ 1.400 no centro de Manhattan. Então não é essa a questão.
é que ele nega dizer que se vacinou e nega mostrar a carteira de vacinação. Colocou o sigilo de 100 anos, né? O Boris Johnson que teve assim, que sentiu o meu avô que falava assim, a dona magra passou por aqui, que é a morte, né? Aquela imagem da caveira, né? Com a foice na mão, né? Dona magra passou por aqui. Quando ele viu essa imagem, ele chegou a ver, né? Porque ele teve muito mal da Covid, aconselhou lógico que indicou a vacina de lá. E o Bolsonaro falou, não tomei. Enfim, Bolsonaro, nosso presidente, nosso representante. E aí, pela tua fala, Paulo, fica subentendido que ele tomou a vacina, ele só não quer assumir, né? Não, ele nega ter tomado, ele nega. Só que colocou sigilo na carteira de vacinação 100 anos só. Que era fácil, não tomei, tá aqui, ó. Tá vendo aqui minha carteira? Não tomei. Então, eu não tomei, mas acredita em mim. E não precisa mais do que isso para a ala radical. Não precisa realmente mais do que uma palavra do Bolsonaro. Seja ela qual for. Né? Seja ela qual for. E aí, só antes de ir para o intervalo, ele fala para dentro, Paulo, mas hoje assim, ele acaba se tornando um dos grandes ícones dessa direita populista em nível global, né? Porque a grande referência deles era o Trump, né? Era o Donald Trump, mas que não foi reeleito, né? Sabemos aí de toda a situação. Até houve um protesto, semana passada lá em Washington, em favor daquele pessoal que invadiu o Capitólio, né? Ano passado, enfim, deu pouca gente, inclusive. O líder deles pegou uma pena grande, né? Foi, né? Ixi. Pois é. A quem interessar possa, né? É interessante ver isso. É bom. Mas lá, né? É um exemplo. Mas de qualquer modo, com a saída do Trump, o próprio Boris Johnson era um Trumpinho, assim, né? Ele se colocava como um Donald Trump Jr., né? Assim, até fisicamente ele tem uma semelhança, né? Louro, gordinho, aquele cabelo meio despenteado, topete, assim. Mas ele realmente, acho que ele chegou a ficar até entubado lá em Londres, né? Ele ficou mal, quase morreu. Ele era um crítico do SUS de lá, né? Que é o NHS, né? National Health System, e depois ele passou a defender, enfim, ele reviu a posição realmente quando ele chegou da antessala do céu ali, né? Chegou a ver São Pedro já estava na fila já na triagem ali, chamado. São Pedro ali, exatamente. Então hoje o Bolsonaro é uma das referências para essa direita populista no mundo, né? Então ele está falando para os bolsonaristas aqui, mas está falando para essas forças no mundo inteiro também. Ele se posiciona, né, como um ícone nesse aspecto também global, né, dessa direita populista no mundo inteiro. E como a Dilma, né, a Dilma também, os discursos que ela fazia eram muito sectários, né, também. Ela chegou a defender apoio ao Estado Islâmico num dos pronunciamentos lá na abertura da Assembleia Geral da ONU. Só não era todo o discurso dela que era levado a sério, então e aí mistura, pronto. O uso do Bolsonaro é aquilo que eu falo, amigos. Uma coisa é jornal, outra coisa é diário oficial. As outras pessoas sabem que o que é para ser levado a sério é né? Diário Oficial da União, Imprensa Nacional. O que está publicado ali vale, o resto é retórica, né? 7h28, nós vamos ao intervalo começar e voltamos na sequência. Até já. Continue na PAN. O Jornal da Manhã Cuiabá volta já. O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. A sua doação se transforma em nova UTI pediátrica, apoio psicológico para familiares, ambientes humanizados e confortáveis, alimentação de qualidade para os pacientes, novos equipamentos de diagnóstico e tratamento. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar o sino da superação, na verdade, também é a gente dizendo para você: muito obrigado, você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso. Apoio Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos com você. Esse ano são mais de 7 milhões em prêmios. Milho verde Bonari, lata 170 gramas, 2,08. Manteiga Imbaúba, pote 500 gramas, 15,90. Cerveja Heineken, lata 250 ml, 2,98. Beba com moderação. Preços válidos até 24 de setembro para todas as lojas de Mato Grosso. Tá
esperando o quê? Vai pra sair. Primavera de ofertas Martinello. Vem aproveitar. Smartphone Motorola Moto E7 com 64 GB de memória, 12 vezes sem juros de R$ 99,92. Refrigerador Brastemp Biplex 375 litros com frost free em 12 vezes sem juros de R$ 241,58. Fogão Daco Glass 5 bocas, 12 vezes sem juros de R$ 133,25. E toda a linha de aparelhos de ar-condicionado em 12 vezes sem juros. Split Samsung Ultra Inverter 12.000 BTUs em 12 vezes sem juros de R$ 183,25. Primavera de ofertas Martinello. Mato Grossense de alma e coração. Você ouve Jovem Pan. No mês de setembro, conquiste a sua independência e declare o fim do aluguel com a Ecker. Condições especiais para morar no que é seu e garantir bônus de até R$ 28.000. É liberdade para morar em um condomínio de casas com lazer completo e segurança 24 horas, para pagar com parcelas que cabem no seu bolso. É mais barato que aluguel. Escolha o imóvel que combina com você. Ligue ou mande um zap para 4003-5003. Grupo Ecker. Construir sonhos é a nossa vocação. Evite o celular no volante. Se você é proprietário de picape ou van, conte com a T-Parts. Possuímos uma linha completa de peças com mais de 12.000 itens e 250.000 peças à pronta entrega. E lembre-se, evite o celular enquanto estiver no volante. E já sabe, precisou de peças? Conte com a T-Parts. Venha para a Avenida da FEB, número 1037, ou entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 65 39 25 12 30. Acesse tparts.com.br. ZYL 658, canal 227, 93,3 MHz. Rádio Jovem Pan FM. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, 7h31, eu tenho um recado para você. Já são milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, será reforçada a testagem nas unidades de saúde e nos locais com grande circulação de pessoas também, para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem o resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. E quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Beleza? Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. 7h33, voltamos. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, Vinícius, vamos aqui para os públicos, né? Como é que eles estão? Para os nossos ouvintes, o Arcanjo aqui, o Edilson Arcanjo. Bom esclarecer, né? Nada contra. Nada contra. É um grande anjo, um arcanjo. Né? Dizendo que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Conhece antes do T, né? Tá certo. Trabalhar todo mundo. RST, UV, X. Vamos lá. O Tiago aqui dizendo o seguinte: esse CEMOB está fazendo uma meia pista na Mário Andreasa. Fila gigantesca de carros. 7 horas da manhã. Horário para trabalhar. Pelo amor de Deus, né? Está dizendo aqui o Tiago. Eu não sei que tipo de obra que está fazendo lá e se essa meia pista pode ser colocada depois desse horário. Né? De repente a obra foi iniciada e não tem como, é uma outra questão. Mas dentro do que diz aqui o nosso ouvinte, ele diz que pelo menos aventa a possibilidade de que essa meia pista seja colocada depois do horário de pico. Se for possível, realmente aí é uma falta de senso não seria CEMOB, né? Tem a parte de Cuiabá, né? Tem a parte de Cuiabá antes de chegar na trincheira do Ciríaco Cândia ali, tem uma parte dela da Mário Andreasa que é em Cuiabá. Porque lá em Vaza Grande ela já é rodovia, ela é MT, né? Se eu não me engano, ela é MT, né?
Não sei se foi federalizado junto com imigrantes, né? Eu preciso olhar direitinho. Como é que ficou? Olha aqui. Vamos ver aqui, o Fabrício Goiano está dizendo aqui o que está acontecendo lá também. Bom dia, Paulo Vinícius. A Mário Andreasa não é meia pista, estão fazendo uma contagem de veículos e está super lento, meia pista completamente desnecessário colocar os cones no meio da pista. O Fabrício que está dizendo. Eu não consegui visualizar exatamente aqui o que está acontecendo lá. Agora me pareceu que são cones no meio, dividindo as pistas e que não tem uma pista trancada, que é uma contagem de veículos. Caramba, lá tem tem um radar para ver se carros roubados estão passando ali. A contagem já está pronta. Conta todos os veículos que passam lá. Não precisa ninguém com uma caneta e um papel na mão. Não sei porquê. Mas enfim, saber melhor o que está acontecendo. Às vezes as pessoas passam pelo local e não conseguem visualizar ou entender direito o que está acontecendo naquele momento e por que é que está acontecendo. Mas, assim, o que eles estão questionando, e eu acho absolutamente válido, é o quê? Precisa ser agora, nesse horário? Não dá para ser mais tarde? Se for uma contagem mesmo, teria que pegar o horário de pico, né? E depois um horário aqui fora, né? Mas o problema é a comunicação, né, Paulo? Eu quero entender a comunicação da CEMOB, né? As pessoas não estão sabendo o que está acontecendo, né? Então, se tivessem todos informados, pronto, exatamente. Não teria esse problema, né? Mas vamos lá, deixa eu ver quem mais aqui. Paulo, aqui no CPA, a fumaça tomou conta do horizonte, não sei se há algum incêndio por perto. Ontem à noite já tinha um pouquinho de fumaça. E hoje pela manhã eu acordei também com bastante fumaça. A impressão que me dá é que é aquela fumaça que não é daqui. Né? Que é muito cheiro da fumaça. E parece que ela vem de outro local. Mas enfim, final, né? Últimos dias aí desse inverno, começo de primavera, começam as chuvas logo. Tomara, né? Tomara. Ele está falando que a Dilma não se manifestou. Não manifestou apoio ao ISIS ou ISIS. Ela errou ao defender o diálogo com eles. Opinião do Armando lá do CPA. É verdade. Quem mais? Vamos lá. Bom dia, não há dúvida que é importante uma obra como essa, a ferrovia, mas considerando que o governo federal projetava fazê-la, não seria prudente aguardar, já que isso é uma enorme ação? Mato Grosso suporta isso? É o Jorge. Tem uma coisa que não está bem esclarecida aí. A Rumo, por exemplo, o trecho Rondonópolis-Cuiabá ficou de fora. Não faria. Eles não quiseram fazer. Aí com interferência, chegaram a um TAC, não sei o que, faremos. Mas quando? Nunca ninguém soube. Né? Em que tempos terminaria? Nunca ninguém soube. Parece que foi uma concordância da empresa. A mim parece isso. Só para vamos arrefecer esse assunto, outra hora a gente volta a falar sobre isso, mas agora simplesmente por hora não temos interesse e é o que essa ferrovia estadual contempla, esse braço de Rondonópolis a Cuiabá. Então veja bem, já é uma estadual, não é aquela federal, ou seja, a empresa realmente não faria. Ela só disse que ia fazer esse braço aqui para acabar a discussão, mas não faria. Tanto que foi licitado esse trecho aqui para construção. Bom, acabou para ela mesmo. Ou seja, resolveu isso de uma vez, porque está essa novela há anos. Sim, né? mas a empresa não queria, de jeito nenhum, não tinha interesse em fazer isso. Chegou em Rondonópolis ali, eu acho que 2011, 12, né, que o terminal de Rondonópolis foi inaugurado por aí, talvez um pouquinho antes. Desde então está essa polêmica. Né? A empresa tinha, o que dá a entender o quê? Que ela tenha todo o seu interesse calcado na produção de commodities. Cuiabá não produz isso. Seria mais uma questão aí de produtos que vêm do leste, etc e tal, e vai daqui para lá. Ela não tinha interesse nesse volume de cargas, né? Por achar que é pequeno e não demorar muito tempo para quê? Para pegar o dinheirinho dela de volta investido na ferrovia. Não, vou aqui, se eu colocar aqui só para levar commodities, em X anos eu já ganhei minha grana. Agora, se eu colocar para Cuiabá, vixe, metade do abecedário para eu conseguir pegar minha grana de volta. Então não tem interesse. Aí houve a pressão política, etc. Falei, tá bom, vamos fazer. Nunca deu prazo. Nunca colocou uma data, nunca apresentou projeto. E tanto isso é verdade que eu estou falando, que o governo foi lá agora e licitou essa parte. Por quê? Porque a empresa não ia fazer.
caiu para ela mesma, né? Ela acabou comprando. Mas tem aquilo que o secretário falou, né? Quer dizer, Cuiabá é um centro logístico de importância nacional, né? Que imagina, tudo que chega em Rondônia, chega no Acre, passa por aqui, né? Mesmo no norte de Mato Grosso. Então, boa parte do abastecimento de lá para cá também. As pessoas olham muito exportação, né? Daqui para lá, mas ela é para levar e para trazer, né? É mão dupla, né? Sim. Então, boa parte do... Imagina, o caminhão não volta vazio. A logística, ela tem que ter ida e volta, né? Chamada logística reversa, né? Então, boa parte do que Cuiabá compra de fora, produtos industrializados, e mesmo hortifruti granjeiros, né? Supermercados são abastecidos aí, feiras são abastecidas diariamente com produtos que vêm de Minas, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, né? Até do Paraná, né? Ovos, tomate, enfim, isso tudo vem de fora, né? Boa parte pode vir pela ferrovia, produtos industriais, então boa parte do que é feito hoje por caminhões, Paulo, seria migrado, né? Para a ferrovia, né? Para atender Cuiabá. O volume é que a gente não sabe, né? A capacidade de carga desse trem é enorme, né? Por conta de 2 viadutos, não temos a possibilidade de colocar 3 containers na vertical. Só cabem 2, porque não dá altura nesses 2 viadutos que temos aqui até São Paulo. Mas colocar 3 carreiras, né? 3 filas de containers empilhadas, não sei se não vem muito vagão vazio de Rondonópolis para cá. Pela capacidade de transporte dos vagões, né? Mas enfim, empresa nunca recusa dinheiro. Deve ter alguma conta aí que não fecha. Bom dia. A fumaça é daqui sim. Jockey Clube pegando perto do Parque Cuiabá, ontem pegando fogo. Região do Cochipó, em uma região que todo dia tem queimada, está complicado, a pessoa não se identificou aqui. Nós dois estamos certos, né? Porque eu acordei em Vargem Grande. A fumaça não era de lá, é do Jockey Clube, então. De Cuiabá, né? Não é de Vargem Grande, não está certo. Vamos lá. Bom dia. Deixa eu ver aqui. O Vicente Delgado, bom dia. Vocês acompanharam a matéria no Ministério Público Federal sobre a possibilidade do Bolsonaro ser um ET? Eu não vi nada sobre isso. Eu vi alguma coisa, mas nem parei para ler, né? Não, também não. Mesmo tendo a oportunidade, eu não leria. Nem tanto. Não. Menos Batista, menos Batista. João Carlos de Várzea Grande, bom dia, nobre bancada. Quanto a ML vigora o que era no passado, quem senta mais próximo da cabeceira da mesa pega a melhor parte do frango. Tá certo. Vai passando, né? No final, só peito. Vamos lá. A crise imobiliária da China era algo anunciado já. Existem as chamadas cidades fantasmas chinesas que valem a pena ser pesquisados por todos para entender a dimensão do problema. Provavelmente o governo chinês vai ajudar, já que eles mesmos que causaram o problema. Opinião do Giovanni Fortuna. Um abraço. Seu sobrenome nesse caso é muito bem-vindo, viu, Giovanni? Bom dia, senhores. Ajudem-nos. O governo estadual criou um projeto de alfabetização até o 2º ano do ensino primário e necessita de no mínimo 20 pedagogos, pasmem. Irão abrir um processo seletivo para contratar, sendo que existe uma lista de espera, cadastro de reserva, onde inúmeros concursados, aprovados por direito, não são chamados. Isso é inadmissível, inaceitável. Tornem público, ajudem na denúncia. Talvez, Vinícius, me ajuda aqui. Essa questão de chamar concursados é porque isso é um projeto, né? Ele tem data para terminar, né? Talvez seja por isso. Né, precisa ver se os interinos estão aprovados, né, para serem professores nas escolas estaduais, né, em outras situações. Se é para um projeto, é um processo seletivo específico, né? Exatamente, por isso que eu estou falando que a possibilidade grande é essa aí. Isso, da defesa, da visão do governo do Estado. Se for um concurso para interino, é outra situação, né? Sonho seria uma ferrovia para transporte de passageiros. Marcelo Costa, você já viajou de trem? Não, Paulo, nunca viajei de trem, não. Olha... Só urbano, né? Assim, eu também não. Mas quem viajou me contou que é um trem ruim. Que vale assim como experiência como turista em alguns locais. Agora, você ir daqui para São Paulo num trem... Hoje os trens, assim, o que na Europa, nos Estados Unidos, eles são trem bala, né? São trens muito mais rápidos, né?
Assim, então... Esse modelo de trem de carga não é uma coisa confortável. Assim, são trens que viajam a 100 por hora, 120 por hora, que aí eles são mais rápidos do que os ônibus, né? Eles concorreriam com os ônibus, né? Agora, os trens antigamente eles eram muito, muito lentos, né? Então, aqui nós não estamos adaptados, eu acho, para esse tipo de trem de passageiro moderno, né? Você anda a Europa toda de trem, né? Mas, repito, eles são adaptados. Os trens balam no Japão, mesmo nos Estados Unidos, né? Porque aí concorre com os ônibus. Bom dia a todos da bancada. Paulo, estou aqui em Lucas do Rio Verde, indo para Vera vender o suco da confusão. Sabe quem? Walter Corintiano. E alguém disse... Como não viram nada, vou mandar o link para avaliar e comentar no programa de amanhã. Quem foi que falou aqui? Vicente, o título não me atraiu em nada, eu continuo com a mesma opinião de não ler. Bolsonaro é um alienígena? Vou passar essa. 7h45, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo. Obrigado, Johnny. Ao nosso público, né, aqui pelo canal do YouTube, né, pela fanpage do Facebook. Um abraço e até amanhã de manhã. Muito bem, voltamos na quarta, amanhã, às 6h30 da manhã, com outro Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Boa terça para todos. Segura o calorão aí. Tchau. Chegamos ao final de mais um Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Amanhã estaremos de volta com muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Oferecimento: Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Internet com 100% de download e 100% upload, só Titânia Telecom. Grupo Ecker, construir sonhos é a nossa vocação. 4003-5003. Aniversário Açaí Atacadista. 47 anos acreditando juntos. Muita economia e mais de 7 milhões em prêmios. Participe! aniversarioaçaí.com.br. Saldona Outlet. Tem tudo em eletros, móveis e utilidades. Avenida Fernando Correia da Costa e 13 de junho. Saldona Outlet. Vem que tem! Teleturbo Internet Fibra. Conectividade com turbo velocidade. E Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É histórico. O governo de Mato Grosso assinou o contrato e já está autorizada a construção da primeira ferrovia estadual, ligando Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Cuiabá e Rondonópolis com o Brasil e o mundo. Em seus vagões virão investimentos, milhares de empregos e muitas oportunidades para quem vive aqui, assim como uma locomotiva.